Bora lá! Vamos continuar aí nossa segunda-feira. Acabamos aí de nos encontrar, né, na nossa aula de ciências. E vamos lá, vamos continuar aí com a nossa aula de matemática. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre geometria. Deixa eu voltar aqui. Geometria. Quando eu falo sobre geometria, é importante você saber que é uma área da matemática que vai estudar aí objetos, né? Que vai classificar objetos, se ele ocupa um local no espaço, se ele é plano, se ele não é plano, o que enquadra dentro dele. Então, nós vamos aprender um pouquinho aí sobre conceitos da geometria. E para falar sobre geometria, nós vamos falar sobre linhas. Isso mesmo. Linhas aí podem ser classificadas como geometria. Nós encontramos linhas abertas, sendo nomeadas como simples e não simples. E nós encontramos aí linhas fechadas, sendo classificadas como simples e não simples. Tia Rafa, qual é a diferença delas? Vou explicar. Quando eu falo linhas abertas simples, eu estou falando simplesmente de uma linha onde ela não se encontra consigo mesmo, né? Que é o caso dessa linha aqui, ó. Ou ela pode ser uma curva, né? E aqui, uma linha aberta não simples, significa que ela não se fecha, porém ela se cruza, né? Nós conseguimos encontrar aí um cruzamento entre elas se encontram. Nas linhas fechadas é a mesma coisa. Tem uma linha simples, olha lá, que ela fecha, né? Ela tem um começo, um meio, um fim aqui, fechou, mas ela não se encontra. E na não simples é a mesma coisa, ela é fechadinha, mas ela já se encontra, ela tem um cruzamento. Então, essa é a diferença. A simples, né, sendo aberta ou fechada, são linhas que não se encontram, não tem cruzamento. A não simples, sendo aberta ou fechada, elas vão se encontrar, elas têm um cruzamento aí, ok? Vale lembrar que quando eu falo de uma figura geométrica, somente quando ela está fechada, eu posso dizer aqui, ó, que eu tenho um contorno. Dentro dela, eu tenho aqui o interior, ok? Tá? E fora o exterior. Então, eu poderia classificar ponto A, o meu interior, ponto B, que é o lado exterior, e o ponto C, que seria o contorno aqui, tá bom? Então, podemos classificar por pontos as figuras geométricas. Não só de linhas, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre retas e segmento de retas. Como assim? O que é uma reta? Ela não tem começo nem fim. Ela vai continuar e ser representada por duas setinhas na ponta aí, tá? Significando que ela pode começar aqui ou ela já começou para lá, que ela pode terminar aqui ou ela vai terminar para lá. Então, reta aí, ela não tem começo e ela não tem fim, ok? Depois eu vou falar sobre segmento de reta. É a parte de uma reta que vai apresentar aí um ponto inicial e um ponto final. Então, ela pode ser classificada pelo meio, né? Desses pontos aqui, ó. Então, ela tem um ponto inicial e um ponto final aí no meio dela. E uma semi-reta significa que ela vai ter uma origem, ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Rafa, como assim ela tem um começo? Você lembra que eu falei que a reta, ela é representada por essa setinha aqui e por essa setinha aqui. Essa setinha significa infinito. Então, pode ser infinito para cá e infinito para cá. Na semi-reta, ela já mostra para você que ela começa aqui. Ela não é infinita para lá. Ela tem um ponto de origem de começo, mas ela não tem final, ó. Ó a setinha dela aqui. Tá vendo? Ela continua. Aqui no segmento de reta, a mesma coisa. Ela não tem começo e ela não tem fim. Mas ela tem uma marcação entre o meio aqui, tá? Então, esses segmentos de reta e reta aí fazem parte
da geometria. Então, as retas, nós podemos encontrar elas também em posições diferentes. Que posição são essa? Na vertical, ok? Quando ela está reta. Nós podemos encontrar ela inclinada ou horizontal. Então, vertical, inclinada ou horizontal aí. E quanto à posição dessas retas aí, nós podemos chamar ela como retas concorrentes ou secantes, quando elas se cruzam, né? Quando elas vão ter aí um pouquinho de inclinação e se cruzam, ou quando elas estão próximas uma da outra e não se cruzam, nós chamamos elas aí de retas paralelas. Tem uma reta A aqui e uma reta B aqui. Elas não estão se encontrando, então elas são paralelas. Ah, mas eu tenho uma reta A aqui e uma reta B aqui. Elas se cruzaram, elas vão ser chamadas de concorrentes ou secantes, ok? Vamos lá. Nós vamos fazer a página aí 251, que é um brincando aí, faça um desenho usando curvas abertas e fechadas. Então, você vai fazer um desenho utilizando as linhas aí, né? Depois, na 252, você vai fazer o exercício 1 apenas, só um, que é para nomear aí as linhas, se elas são fechadas, se elas são abertas, se elas são simples ou se elas são não simples. Depois, na página 257, nós vamos fazer um desenho aí também, tá falando lá para você nomear as linhas, né? Aquelas que são paralelas, aquelas que eu já mostrei que elas não se encontram, aquelas que se encontram. Então, na 257 aí. E depois o vamos trabalhar página 203 e 204, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa atividade. E não se esqueça que é muito importante você enviar foto para que eu possa saber que você está fazendo. E hoje nós vamos ter uma aulinha extra. Nós não encerramos a nossa segunda-feira na aulinha de matemática. Daqui a pouco eu vou mandar ali o link com uma atividade de português. É bem curtinha, é mais uma revisão de conteúdo que nós já tivemos aí durante as nossas aulas. Combinado? Então daqui a pouco eu encontro você aí de novo. Qualquer coisa, qualquer dúvida na hora de fazer os exercícios, é só me chamar. Beijo, até daqui a pouco.